Abra sua Bíblia comigo em Mateus. Mateus capítulo 12. Os irmãos encontraram? Mateus capítulo 12. Vamos ficar em pé para nós fazermos uma leitura desse texto. Lembrando aos irmãos que eu estou dando continuidade ao estudo de Mateus, que nós estamos fazendo pelo Voxer. Então eu aproveitei esse momento aqui com os irmãos e aproveitei para matar dois coelhos com uma paulada só. Eu vou estar então ministrando o capítulo 12 de Mateus. Nós já estudamos no Vox até o capítulo 11. E nós vamos falar a respeito da lei do sábado, aqui nesse capítulo. Todo mundo encontrou? Então vamos ler o texto que diz assim: Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e junto com seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhe era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia e não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: É permitido curar no sábado? Ele lhe respondeu: Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Os irmãos podem se assentar? Curva sua cabeça esse momento comigo. Vamos orar. Pai, mais uma vez, obrigado por esse momento de reunião, por esse momento de culto. E obrigado porque o Senhor fez a Tua palavra chegar em nossas mãos. E a Tua palavra tem nos ensinado a cada dia a sermos parecidos com Teu Filho, Senhor. E diante desse texto, diante dessa palavra, te peço, nos ajuda a compreender as verdades que o Teu Filho ensinou nesse momento, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a compreender o que de fato o Senhor estava ensinando com relação à lei do sábado. Te peço, Senhor, pela minha vida, o Senhor tenha misericórdia de mim nesse momento e também dos meus irmãos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos estudando o capítulo de Mateus, número 12, e nós já estudamos até o capítulo 11. E até o capítulo 10, nós vimos que Jesus experimentou um ano de popularidade. O que isso significa? Significa que ele foi crescendo em popularidade, aceitação, multidões o seguiam, milhares de pessoas iam atrás deles. É verdade que algumas em busca de cura, em busca de benefícios materiais, mas a verdade é que Jesus ele era muito popular. No capítulo 11, nós vimos que a popularidade de Jesus começou a entrar em declínio. Lembra que João Batista envia 2 mensageiros
até Jesus para perguntar: é de fato você o Cristo ou nós devemos esperar outro? Ora, João Batista, aquele que no capítulo 3 olhou para Jesus e disse: esse aqui é o Cordeiro de Deus, no capítulo 1 de João, e no capítulo 3 de Mateus ele falou: esse vai batizar com fogo e com água. Agora João Batista estava em dúvida com relação a Jesus. Será que de fato ele era o Messias? Será que ele era o Cristo? Então enviou mensageiros. Então Mateus começa a mostrar o período do declínio de popularidade de Jesus. Jesus passa então a ser rejeitado pelo povo, começando com a dúvida de João Batista. E agora nós vamos nesse texto ver a rejeição por parte dos religiosos. Nesse texto. Então nesse capítulo 1 nós vamos ver a oposição religiosa de Jesus, e eu quero dividir essa oposição em 4 partes, mas nós talvez vamos ficar somente em uma hoje. Essas 4 partes são a seguinte: primeira, oposição religiosa causada pela má interpretação, que está dos versículos 1 até o versículo 4. Depois nós temos a oposição religiosa que leva Jesus a retirar-se da cidade, que está nos versos 15 até o verso 21. E em terceiro lugar, nós temos a oposição religiosa que compara Jesus com Satanás. Nós não lemos esse texto aqui porque eu não vou chegar lá, mas está aqui para uma próxima oportunidade. E em quarto lugar, nós temos a oposição religiosa que é motivada por incredulidade, que está dos versos 38 até o 45. Hoje, nesta manhã, eu quero trabalhar a questão da oposição religiosa causada pela má interpretação. Nós vamos ver nesse texto que aqueles judeus, aqueles fariseus, eles tiveram uma interpretação equivocada a respeito da lei de Moisés. E por essa interpretação equivocada, eles então estavam acusando Jesus e os seus discípulos de estarem quebrando a lei. Eu vou trabalhar aqui nessa manhã a respeito da lei, porque eu mesmo já me confundi muito com essa questão da lei, e quando eu estava preparando esse estudo aqui, pretendia hoje chegar até a lição 4, eu peguei e recordei que eu mesmo, em certo momento da minha vida, tinha várias dúvidas com relação à lei, e várias interpretações na minha cabeça errada, e eu falei: bom, peraí, pode ser que alguém também esteja nesse nível, né? E eu falei: então vou dar uma explanação com relação à lei. E eu começo então fazendo algumas perguntas pertinentes a respeito da lei. Essas perguntas pertinentes são as seguintes: responda para você mesmo: Jesus, ele quebrou a lei? Nós vemos aqui os fariseus acusando Jesus de quebrar a lei do sábado. Jesus, ele quebrou a lei? Eu mesmo já disse isso há muito tempo atrás, que Jesus, ele quebrou a lei do sábado. A lei, debatendo com um adventista, eu disse: não, Jesus quebrou a lei do sábado. Essa afirmação está correta? Jesus quebrou a lei do sábado? Jesus quebrou alguma lei? Então, essa é uma pergunta que você tem que ser feita aí a você. E a segunda pergunta, para quem quer anotar, é: qual a finalidade da lei? Você sabe responder qual é a finalidade da lei? Qual é a finalidade da lei? Para que serve a lei? Por que Deus deu a lei lá para Moisés no monte? Segunda, o cristão precisa cumprir a lei? Precisa cumprir a lei? Pode responder aí para você mesmo, né? Com a cabeça, se não, ninguém está vendo. Talvez a maioria vai responder: não, o cristão não precisa cumprir a lei. Ou alguns vão dizer: o cristão precisa cumprir a lei. Eu faço uma segunda pergunta: por quê? Porque vamos só a nível de curiosidade, só com a cabecinha, para que vocês não ficarem com vergonha de falar aqui. O cristão precisa cumprir a lei? Teve assim, o Vitão aí fez assim, ó. Eu não vou perguntar por quê, senão isso ia gerar uma outra resposta aí. Então eu vi uma divergência aí, um pouco diz que sim, um pouco diz que não. Nós vamos entender a questão da lei. A lei mudou. Outro dia fui perguntado por um irmão no carro, né, a questão da lei. A lei mudou. Lá no Velho Testamento dizia umas coisas, agora no Novo Testamento parece que diz diferente. A lei muda.
Se a lei mudou, nós temos algumas complicações, porque Deus é imutável e a sua lei é perfeita. A lei mudou, então? Por que então nós vivemos de maneira diferente do povo do Antigo Testamento? Essas são algumas perguntas pertinentes que nós devemos fazer nesse texto aqui. Por que eu começo falando a respeito da lei? Porque, infelizmente, hoje, muitos cristãos interpretam a questão da lei de maneira equivocada. Muitas pessoas têm, de fato, dúvidas com relação à lei. Eu sei que vocês todos são inteligentes, talvez vocês não tenham dúvida nenhuma, mas eu vou estar ensinando isso aqui, porque pode ser que alguém aí no Vox não tenha essa dúvida com relação à lei. Então, existe uma nuvem de dúvidas com relação à lei e poucas respostas são dadas. Então, vamos, abordar essa questão. Vamos analisar a questão levantada pelos fariseus no versículo 1 e versículo 2, que você está com a Bíblia aberta. Estão com a Bíblia aberta? Então, lê para mim, Felipe, o versículo 1 e 2. Naquele tempo, Jesus passou pelos campos de cereais num dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espiga e a comer. Vendo isso, os fariseus disseram: os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Quem que não permitia que se fizesse aquilo no sábado? Se você analisar o texto em Marcos, eles estavam colhendo e debulhando, né? Não é milho aqui, tá? Algumas traduções traduziram por milho, mas isso era impossível. Era provavelmente trigo ou algum outro cereal. Eles estavam debulhando. E esses fariseus olharam para onde como referência? Olharam para quê como referência para dizer: não é permitido segundo a lei. Se a lei está dizendo que isso não era permissível, então significa que os discípulos estavam quebrando a lei. Jesus estava permitindo os seus discípulos quebrar a lei. Certo? Se está se referindo à lei de Moisés. Mas está se referindo ao quê? Aqui é que muitos cristãos têm confusões na sua cabeça, porque existia a lei de Moisés, que é a lei escrita, e existia a lei oral. Alguém já ouviu falar de Talmud? Acho que já. Alguns aqui já ouviram falar do Talmud. O Talmud era o quê? O Talmud, ele era a lei dada, a lei foi dada por Moisés escrita, só que Moisés não explicou muita coisa de forma escrita. Mas Moisés, ele recebeu a orientação de Deus, e essa orientação que ele recebeu de Deus, ele passou de maneira oral. Então existia uma lei oral e a lei escrita. Essa lei oral, ela foi adicionada posteriormente, quando o Império Babilônico havia dominado Israel e levado eles para o cativeiro. Naquele momento é que surgiu essa reinterpretação dos textos de Moisés. Até nós chegarmos na Babilônia, os judeus eles se orientavam pela tradição escrita de Moisés. Então o Talmud surge no período da Babilônia como uma reinterpretação. Moisés falou: guarda o sábado, mas espera aí, ele não falou como é que se faz isso. Só falou para guardar, mas não trouxe muitos detalhes. Então o Talmud, que foi transmitido oralmente, o Talmud ele é dividido em duas partes, um que nós chamamos de Mishnah, que é a lei oral, e nós temos o Gemara, que são os comentários da lei. Eu tinha umas fotos aqui, mas só para vocês terem uma noção, aquele conteúdo que eu tenho do Champlin, do Velho e Novo Testamento, é mais ou menos daquele tamanho. Eu estava olhando as fotos do comentário bíblico em cima dos 5 primeiros livros da lei, é mais ou menos o tamanho do comentário bíblico que eu tenho a respeito da Bíblia inteira. Então é muita coisa, é muita lei que foram adicionadas. Só para os irmãos terem uma ideia, com respeito à lei dos sábados, eles diziam que se uma galinha botar o ovo no sábado, você pode comer o ovo, mas a galinha tem que ser morta porque ela quebrou a lei. Então a galinha era morta. Era algo extremamente exagerado, a reinterpretação que eles deram. Então havia a lei de Moisés e havia a tradição, a lei dos judeus, a lei dos fariseus, que é, no caso, a Mishnah e o Talmud, que estava muito popular na época de Jesus. Então havia essas duas linhas, essas duas leis, a lei de Moisés e a tradição deles. Então, por não saber disso, às vezes nós olhamos para o texto de maneira superficial
e nós pensamos, Jesus está contrariando a lei. Quer ver só um exemplo disso? Mateus capítulo 5, versículo 43 diz assim, não precisa abrir, anotem aí, mas eu vou ler para vocês. Jesus falando, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Opa, a lei de Deus está dizendo que eu devo odiar os meus inimigos? Aí Jesus disse, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Espera aí, Jesus contrariou aqui a lei, não contrariou? A lei disse, odeie. Jesus disse o contrário, ame. Opa, Jesus está então contrariando a lei? Essa lei sim, mas essa lei não é a lei de Moisés. A lei de Moisés não diz para você odiar os seus inimigos. Olha o que a lei de Moisés diz em Levíticos 19, 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. A lei mandava amar o próximo, mas a tradição do Talmud dos judeus mandava eles não amar o próximo. Eu estava pesquisando alguns trechos do Talmud ontem à noite e havia um trecho que dizia assim, se você alugar uma propriedade de um judeu, pague. Se você alugar de um gentil, não pague não. Não precisa pagar. Ele é gentil mesmo. Agora, se ele dever para você, mata ele. Ô, louco, o que é isso? Então, a tradição do Talmud, ela era bem complicada. E se nós não olharmos com essa devida atenção, nós vamos pensar que, às vezes, Jesus está quebrando a lei. E ele está mesmo, mas não a lei de Deus. Não a lei dada por Moisés. Ele está quebrando a tradição dos judeus. Ok? Então, muita atenção ao ler um texto. Aparentemente, Jesus está quebrando alguma lei. Observe, é a lei dos judeus e não a lei de Moisés. O próprio Jesus, ele nos diz o que ele veio fazer com relação à lei. O que Jesus disse? Não pensem que eu vim abolir a lei. Eu vim cumprir a lei. Jesus ele veio exatamente para cumprir a lei. Então, se o seu pensamento, assim como eu tive um dia, é de que Jesus quebrou uma lei, então significa que Jesus não cumpriu a lei. Significa que ele quebrou a lei, então significa que o seu pensamento está errado. E você precisa mudar. Porque Jesus mesmo disse, o meu objetivo é cumprir toda a lei. Eu vim para cumprir toda a lei. Por que ele veio para cumprir toda a lei? Aqui nós vamos responder aquela pergunta, o cristão hoje precisa cumprir a lei? Não precisa? Não precisa? Vamos ver em que sentido ele não precisa cumprir a lei e em que sentido ele precisa cumprir a lei. Deus deu a lei ao povo e essa lei ela tem algumas finalidades. Nós vamos ver que ela não salva o homem, nós vamos ver isso aqui. Mas nós vamos ver que esta lei é a lei santa de Deus. Jesus teve que vir à Terra exatamente porque nós quebramos todas as leis de Deus. Nós quebramos constantemente toda a lei de Deus. Nós vamos ver daqui a pouco que nós quebramos ela por completo. Jesus é o nosso substituto, então, para cumprir a lei no nosso lugar. Se Jesus vem substituir a gente que quebra a lei e ele também quebra a lei, não é estranho? Mandou um substituto para substituir aqueles que estão quebrando, mas ele mesmo quebra, não é estranho? Deus deu a lei é perfeita, santa. Esse é o padrão de Deus, de santidade. Todos os seres humanos, para ele se relacionar com Deus, ele tem que estar debaixo dessa lei. Ele tem que cumprir essa lei. Só que a questão é que nenhum ser humano conseguiu. Aí Cristo vem, cumpre a lei. Por isso, o fim da lei é Cristo. A lei termina em Cristo. Por quê? Cristo cumpriu no seu lugar toda a lei. Por isso, quando você está diante de Deus, Deus olha para você e ele vê o quê? Você, um cumpridor de toda a lei. Por quê? Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo, falando dessa questão da lei, ele vai dizer, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque Cristo vive em você, quando você está diante de Deus, ele vê alguém que cumpriu a lei por completa. Por quê? Porque ele vê a pessoa do seu filho. Por isso era necessário Jesus cumprir toda a lei. Por quê? Ele estava nos substituindo, porque nós nós ofendíamos a lei de Deus constantemente, nós nunca conseguimos obedecer.
e Jesus então veio em substituição a nós. Então, em termos gerais, nós dizemos que hoje você está cumprindo toda a lei. Mas você não precisa mais cumprir a lei, porque o fim da lei é Cristo. Cristo cumpriu toda a lei no seu lugar. Então você vive hoje como se você tivesse cumprido toda a lei. Isso que é a ideia da questão da substituição de Cristo em nosso lugar. Ele cumpriu a lei cabalmente naquilo que nós não conseguimos cumprir. Por isso, em termos, vamos assim dizer, em termos genéricos, nós dizemos que o cristão cumpriu toda a lei. Passado, olhando para a cruz de Cristo. Por isso que você hoje vive como se tivesse já cumprido a lei por completa. Eu quero trazer algumas considerações a respeito da lei. A lei completa não são apenas os 10 mandamentos. Tem gente que pensa que lei... O que é lei? Os 10 mandamentos. A lei ela é encontrada nos capítulos 20 a 31 de Êxodo e no livro de Levítico e Deuteronômio. Se você quer saber o que é a lei de Deus, quantas são, lê, conta, e você vai ver que não são apenas 10 mandamentos. Os 10 mandamentos mostram apenas a essência da lei. Ok? Então, só aqui para entender essa questão. Segundo ponto, a lei não foi dada como meio de salvação. A lei não foi dada para que o homem fosse salvo por meio dela. Portanto, ninguém pode ser justificado pela prática da lei. Gálatas 2, 16 e 17 diz assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então, a lei não serve para salvar ninguém, a lei não veio para salvar ninguém, a nossa fé ela é depositada em Cristo Jesus, aquele que cumpriu toda a lei em nosso lugar. Terceira questão, a função da lei era a de revelar o pecado. Para que serve a lei? Qual é a finalidade da lei? A lei serve para revelar o pecado. Ao se ver pecador e incapaz de cumprir a lei, o homem devia apelar para a graça e misericórdia de Deus. Calvino chega a dizer que a lei ela é como um espelho. Por quê? Ela reflete aquilo que você é. Então, uma imagem mais detalhada do que seria uma lei, mais simples e detalhada, é um espelho. O que é uma lei? Pensa num espelho. Por quê? Quando você olha para aquela imagem, você vai ver uma imagem totalmente corrompida. Você vai ver quem de fato você é. Então, o objetivo da lei era salientar o pecado da raça humana. Era fazer aquele pecador olhar para si mesmo e entender: eu realmente necessito da graça de Deus. Por isso que a lei ela é importante na hora de evangelizar. Na hora de evangelizar é muito importante mostrar ao pecador que diante da lei de Deus ele está totalmente em débito. Aí ele vai entender que precisa de alguma ajuda. Terceiro, a função da lei era a de revelar o pecado. Ao se ver pecador, acabei de ler esse, né? É o texto que eu vou ler aqui. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois mediante a lei é que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Esse é Romanos 3:20. Então, Paulo fala que ninguém será declarado justo diante da lei, baseando-se nas suas obras de justiça, baseando-se na obediência à lei. Nós vamos nos tornar plenamente conscientes ao olhar para essa lei. Em Romanos 5:20 ele diz também: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então, outro objetivo da lei é exatamente ressaltar a nossa transgressão. Então, quando nós olhamos para a lei, nós vamos ver: caramba, eu sou alguém que transgride a lei de Deus mesmo. Quarto, Deus deu a lei a Israel para provar que toda a humanidade é pecadora, culpada e incapaz de atingir os padrões exigidos por Deus. Romanos 3,19, o apóstolo Paulo diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale
e todo o mundo esteja sobre o juízo de Deus. Então a lei, ela serve para calar a boca do homem. O homem, ao olhar para a lei, ele não encontra argumentos para justificar o seu erro, o seu pecado. Ao olhar para a lei, ele só pode se sentir desesperado e apavorado, porque ele está transgredindo a lei de Deus. Quinto, a lei só condena. A lei só serve para trazer condenação à raça humana. Então, vamos ver o que diz Gálatas 3:10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Então, quem pratica a lei está debaixo de maldição. Avisa os adventistas lá. Eles não entenderem. Pois está escrito, maldito todo aquele que não persistir em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Porque se você vai viver pela prática da lei, você deveria cumprir toda a prática da lei. E o que o texto diz? Mas maldito aquele que não persistir em praticar todas as práticas, as coisas escritas no livro da lei. Então, alguém que vive de acordo com a lei, para que ele fosse, vamos assim dizer, perfeito, ele teria que cumprir toda a prática da lei. Por quê? Porque não são leis de Deus. Nós temos a lei de Deus. Todo o conjunto de leis que nós temos no Velho Testamento não são leis de Deus. Quando você quebra você não quebrou uma das leis de Deus. Uma leizinha que você quebra, você não quebrou uma partícula da lei. Você quebrou a lei de Deus. Aquele conjunto todo de leis é a lei de Deus. Então, por isso nós, quando quebramos uma que seja, nós estamos quebrando a lei de Deus e não um pedacinho da lei de Deus. E isso está escrito em Tiago 2:10. E ele vai nos mostrar que é impossível o homem andar segundo a lei, pois se você transgredir um mandamento, você será culpado de ter quebrado todos os mandamentos. Tiago 2:10 diz, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então, se você quebrou um da lei, você é como se tivesse quebrado ela por completa. Por quê? Você está quebrando a lei de Deus. Então veja que é impossível um ser humano obedecer, cumprir, ser fiel à lei de Deus. Por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa. E ao nós olharmos para isso, nós vamos falar, eu estou em maus lençóis. A minha situação diante da lei, ela está me revelando quem eu sou. Eu não sou algo muito bom, não. Sétimo, aquele que crê em Jesus já não está sob a lei, mas sobre a graça, pois Jesus veio pagar a pena, a morte, no nosso lugar. Ou seja, Jesus é o nosso substituto. A lei, ela traz o que ao homem? Condenação. Ela só pode trazer condenação. E hoje nós não estamos vivendo embaixo de condenação, por quê? Porque nós temos um substituto. A Bíblia nos mostra que Jesus ele se tornou maldito em nosso lugar, em substituição a nós. Por essa razão, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça de Deus. Por quê? Nós temos um advogado, alguém que cumpriu toda a lei no nosso lugar. Romanos 6,14 diz, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Infelizmente, muitos cristãos estão tentando voltar aí para a questão da lei, né? Isso aqui não é questão de lei, não. Fui no bolão esse dia e me perguntaram, isso aí é religião? Não, isso aqui é a brincadeira com um amigo lá de Gifo. Não tem nada a ver com isso, não. Mas perguntaram para mim se isso é religião. Parece aí um judeu, sei lá, fazer um peiote aqui. Mas hoje algumas igrejas estão trazendo para dentro do seu templo, né, do seu salão, a Arca da Aliança, candelabro de ouro. Parece que eles estão esquecendo de ler Gálatas, né? A carta de Gálatas. 8. A lei serviu apenas de tutor ao homem para conduzi-lo a Cristo. Porém, quem já tem a Cristo não precisa mais desse tutor. Então, a tutor é aquela ideia de uma pessoa que está, uma criança que está sendo conduzida por alguém, até que ela seja encaminhada àquela pessoa que vai cuidar dela. Então, enquanto Cristo não veio, nós estávamos, eles, né? Porque nós já nascemos posterior, mas nós estávamos, vamos supor que nós estivéssemos lá, sendo cuidados, guiados por esse tutor. Gálatas 3:24,
Paulo diz assim: antes que viesse essa fé, a fé que eles tinham recebido em Cristo, estávamos sob custódia da lei. Por que Paulo está escrevendo tanto de lei em Gálatas? Exatamente porque a igreja da Galácia estava voltando para a lei, para o judaísmo. Então nós estávamos sob custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, nos conduziu até Cristo. Aquele que cuidava de nós nos conduziu até os nossos pais. Agora é com vocês, cuida. Ou seja, quando uma criança é entregada do tutor para o seu pai, aquele tutor já não tem mais responsabilidade sobre ele. Agora ele vive debaixo do domínio dos seus pais ou daqueles que o adotaram. Então a ideia era essa. Assim a lei foi dada, foi o nosso tutor até Cristo para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Estamos debaixo do controle de Cristo. Então aqui é só algumas observações gerais a respeito da lei e para tentar descomplicar um pouco e a gente tentar entender um pouquinho como é que funciona a lei, para que serve a lei, qual era o objetivo da lei para o povo de Moisés. Mas para que aprender tudo isso? Talvez você está pensando, mas eu nem sou judeu, eu não estou nem aí para a lei, eu nem gosto de ler o Velho Testamento, porque o Velho Testamento talvez não seja para você, talvez você pense isso. Para que aprender essa questão da lei? Aprender a questão da lei, em primeiro lugar, nós aprendemos para corrigir um pensamento antibíblico. Como eu disse, pensar que Jesus quebrou a lei é um pensamento antibíblico. Porque se ele está quebrando a lei perfeita de Deus, ele se coloca no mesmo lugar que nós, na mesma posição que nós. Ele não serviria como nosso substituto, porque afinal, ele também quebrou a lei. Então Jesus ele veio cumprir toda a lei. Então, em primeiro lugar, para nós corrigirmos essa questão da lei. Entendendo a questão da lei, em segundo lugar, nós vamos entender a severidade do descumprimento da lei de Deus. Nós vamos entender o tamanho da nossa falta, e depois de entendermos o tamanho da nossa falta diante de toda a lei de Deus, nós só poderemos ter um coração agradecido. Se você olhar para a lei de Deus e ver as exigências que ela faz, e olhar para você, você vai ver que você não consegue cumprir ela por completa, então você só pode esperar 3 coisas pelo descumprimento da lei. A primeira, vou deixar vocês falar a terceira. A primeira, condenação. A segunda, condenação. E a terceira, condenação. Então, pelo descumprimento da lei, toda a raça humana, ela só pode esperar essas 3 coisas de Deus. Condenação, juízo, fogo, inferno, capiroto, isso é para ficar mais fácil para entender. Só pode esperar a condenação eterna. Então, por que entender a questão da lei? Entender a questão da lei faz você se colocar no seu lugar. Quando você entende que você é um transgressor constante da lei, todos os dias você quebra a lei de Deus, e por isso você merece a condenação, o que significa? Significa que se você está aqui e não recebeu a condenação, é porque alguma coisa aconteceu. E entendendo isso, faz gerar em você gratidão. Você só pode ser grato a Deus. Você não pode ter um outro sentimento que não seja gratidão. Você não tem como pensar em outra coisa. Tudo que você pode fazer é ser grato a Deus, porque você descumpre toda a lei dele. Você quebra toda a lei dele. Nesse exato momento, você merecia ser fulminado. Nesse exato momento, você merecia estar no fogo do inferno. Você nem merecia estar aqui hoje. Todos os momentos da nossa vida, nós merecíamos a condenação eterna. Mas nós não recebemos ela. Por quê? Porque alguém substituiu você. Pode alguém ser salvo sem o cumprimento de toda a lei? Pode alguém ser salvo quebrando toda a lei de Deus, se fazendo inimigo de Deus? Ninguém pode ser salvo dessa maneira. Por isso somos salvos por meio de Cristo, por meio da sua graça. A sua graça, a graça de Cristo nos substituiu na cruz do Calvário. Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Cristo se fez maldito por nós. Quer saber o termo mais adequado para você nessa manhã? Maldito.
para mim, maldito. Eu era maldito. Você era maldito. Só que Jesus se fez maldito por você na cruz do Calvário, quando ele foi pendurado naquele madeiro. Então, a diferença de nós cristãos é Cristo em nós. Quando Deus olha para nós, ele não vê mais malditos, mas ele vê o próprio Filho que se entregou como sacrifício em nosso lugar. Então a lei, ela é muito importante para nós cristãos. Entendê-la, respeitá-la. Nós às vezes desprezamos a lei de Moisés, isso aí não tem nada a ver comigo. Não, é a lei de Deus. E a lei de Deus serve para mostrar que nós a quebramos constantemente. Agora você deve estar pensando alguma coisa a meu respeito aí, e você está quebrando a lei de Deus. Talvez você está aqui cultuando a Deus, sua cabeça está lá, você também não está com o seu coração voltado a Deus, você está quebrando. Você vai sair daqui, você vai para o restaurante, talvez você vai na gula, vai quebrar a lei de Deus. Então, constantemente você quebra a lei de Deus. Só de você existir, você é uma ofensa a Deus. Por quê? A sua natureza ofende a Deus. A sua natureza caída é inimiga de Deus. O fato de nós existirmos, só esse fato, já é algo terrível, porque a nossa natureza é inimiga de Deus. Mas Deus nos vivificou, dando para nós uma nova natureza. E através dessa nova natureza, nós temos paz com Deus. Natureza essa dada por Jesus Cristo. Então, se nós entendemos a questão da lei, se nós compreendemos a gravidade do pecado mediante a lei de Deus, como eu já disse, só nos resta corações agradecidos. Não tem motivo para agradecer a Deus. Talvez a gente olhar para a vida do pastor essa semana, puxa, ele tem tudo para estar murmurando, reclamando. A Dulce com influenza, a Débora com influenza, ele com problema no coração. Ele poderia estar murmurando, reclamando. Mas liga para ele lá para você ver se ele reclama. Não, ele ainda acha que está tudo bem, está tranquilo. Porque a esperança dele não está nessa vida. Se nós olharmos para a questão da lei, para nós olharmos para a nossa condição, para o espelho, e olharmos aqui, não sobra espaço para você olhar para as diversidades, para as dificuldades da sua vida. Jesus, nesse momento, estava enfrentando uma crise de identidade. Uma crise de... como eu usei a palavra? Popularidade. Obrigado. A popularidade de Jesus estava em total declínio. E daqui para a morte, isso tudo culminou com a morte. E Jesus disse o seguinte: se eles me odiaram, certamente odiarão vocês também. E Jesus disse para aqueles discípulos mesmos que estavam observando tudo isso: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo venceu o mundo, Cristo venceu a força do pecado. E isso tem que gerar nos seus discípulos, em nós, bom ânimo, alegria, gratidão. E, às vezes, nós supervalorizamos as adversidades, as dificuldades. Às vezes, quando nós olhamos para os nossos problemas, nós tendemos a fazer daquilo um monstro. O pior problema do mundo é esse que eu estou vivendo. Eu sei, porque eu quase fiquei cego e por um momento eu quase pensei isso. Pensei que eu só comigo, eu tá louco, o que eu fiz para merecer? O Vitor lembra, né? O Joel também estava quase cego do olho esquerdo por causa de uma bactéria, por isso os irmãos me chamam de bactéria, culpa do Vitor. E por um momento eu cheguei a pensar, por que eu? Quebrei a lei. 1% da população tem essa bactéria, tem que ser eu. Por quê? Porque não poderia ser o Vitor, né? Por que eu? Quebrei a lei de novo. E estava uma vez refletindo sobre isso, eu comecei a pensar, falei, eu vi na internet uma imagem muito forte de uma pessoa que tinha perdido os 2 braços e estava carregando um piruzinho assim. Eu falei, cara, ele trocaria tudo por uma vista minha. Ele fala, se quer trocar, ele trocaria na hora. Daí eu peguei e falei, nossa, como eu sou ignorante. Como eu sou ingrato. Então, naquele momento, eu me arrependi. Até, não sei se os irmãos lembram, eu fui à frente da igreja falar sobre isso. E eu entendi isso também. A gente supervaloriza as nossas dificuldades. Se nós entendêssemos a nossa posição, nós nunca faríamos isso. Vamos entender aqui mais ou menos. Vamos supor que você passe 40 anos da sua vida sofrendo.
Ninguém sofre tudo isso, né? Mas vamos supor que 40 anos da sua vida você passe numa masmorra, no meio das fezes, todo dia um carrasco vem, te chicoteia, te violenta. Todos os dias, 40 anos da sua vida você passou sofrendo, mas você foi salvo. Jesus salvou você. Essa pessoa com 40 anos de sofrimento, ela, em meio a toda essa dificuldade, quando ela chegar lá na eternidade, nós não temos noção de eternidade, mas quando ela chegar lá na eternidade, ela só vai poder olhar para esse tempo e vai falar, nossa, obrigado, não sofri nada. 400 anos depois, vamos supor, você morreu, você viveu 400 anos de eternidade, e você olha para lá, 40 anos, nossa, 10% da minha vida eu sofri, bastante, né? 10% da minha vida é bastante coisa de sofrimento. Mas vamos supor que depois você vive 4.000 anos. E você olha para os 40 anos, 1% da minha vida eu sofri. Sofri pra caramba, e 1% é muito sofrimento. Depois de 40.000 anos, você vai olhar para o seu sofrimento, 0,1% da minha vida eu sofri. É razoável, né? Continua fazendo a conta. Vai chegar um momento em que aquilo ali, aquele sofrimento, aqueles 40 anos de sofrimento seu ali, fala, nossa, eu não sofri nada, obrigado, Jesus. Você me livrou de tudo de sofrimento. Você me livrou de tudo, era para mim estar no inferno agora, condenado, sofrendo a eternidade. Eu só sofri 40 aninhos, né, diante da eternidade. Depois de trilhões de anos lá vivendo, você vai olhar, nem lembro mais que isso aqui, eu sofri? Nem sofri. Por quê? Porque você estará passando a eternidade ao lado de Deus. Era para você estar nas trevas, na condenação, no inferno. Você não está. Você era defator, inimigo, você quebrava, rompia com a lei de Deus. E Deus não te condenou à eternidade. Deus te trouxe salvação. Então, entender a lei, entender a questão do julgamento, do juízo de Deus, é muito importante, porque gera em nós um coração grato. Antes de você pensar, antes de eu pensar em reclamar de alguma coisa, em reclamar de alguma dificuldade, de alguma adversidade, de alguma enfermidade que você tenha, lembre-se que isso que você está passando não é nada perto do que você merecia passar por quebrar toda a lei de Deus. Você quebrou toda a lei de Deus. Esta é a verdade que eu tenho que trazer para você nessa manhã. Eu quebrei toda a lei de Deus. Ou você acha que você consegue agradar a Deus mediante a lei? Alguém que consegue agradar a Deus? Alguém que vai se justificar? Não, eu não. Isso que você está falando não é para mim, não. Então, se você fizer isso, eu abro a Bíblia e mostro para você que você está na situação terrível. Mas graças a Deus, graças a Jesus, que morreu substituindo você. Graças a Deus, Deus ao olhar para você nessa manhã, Deus olha pessoas e vê, eles cumpriram toda a justiça de Deus. Esses meus filhos que eu escolhi, eles cumpriram toda a lei de Deus. E por essa razão, eles passarão a eternidade do meu lado. Deus prometeu a você eternidade sem sofrimento. Deus não prometeu a você vida terrena sem sofrimento. Isso quem ensina é os teólogos da prosperidade, não as Escrituras. Jesus prometeu que você teria dificuldades, perseguições. Os discípulos foram açoitados, os discípulos morreram, os discípulos sofreram. Paulo sofreu pra caramba. O que você acha que poderia acontecer com você? Vida mansa? Carrão? Luxo? Não. Jesus nunca prometeu isso. Jesus prometeu salvação eterna e vida com perseguição e dificuldade aqui. E o legal de tudo é saber que o próprio Cristo nos consola. E o legal de tudo é você olhar para o próprio Jesus e ver que ele também sofreu. Bom, se ele sofreu, que era santo, perfeito e puro, e cumpria toda a lei de Deus, o que eu vou esperar de mim? O que eu posso esperar? Então, nessa manhã, eu não vou nem entrar no segundo ponto, porque não vai dar tempo. Mas nessa manhã, eu quero encerrar aqui, desafiando você, me desafiando também, porque eu sou também nessa questão, às vezes a gente acaba desanimando e acaba pensando em reclamar da nossa situação. Então eu quero desafiar você nesse momento a olhar para a lei de Deus,
a olhar para dentro de você e ter um coração grato. Você seria capaz de fazer uma oração de agradecimento a Deus por te livrar de tamanha pena, de tamanha condenação? Então, nesse momento, eu vou deixar esse espaço para nós agradecermos a Deus. Hoje nós não tivemos aquele momento de oração, mas nós vamos fazer isso nesse momento, e eu quero que você, se você tiver o coração grato, que você então demonstre isso com as suas palavras em oração. Então vamos fazer esse momento de oração? Vamos fazer como nós estamos fazendo de costume, deixar um espaço aberto para que os irmãos voluntariamente, não é todo mundo obrigado, tá? É quem quiser, mas nós vamos ter esse momento de gratidão a Deus. Amém? Pai, obrigado porque com grande amor o Senhor nos conquistou. Obrigado, Senhor, porque em nenhum momento da minha vida eu pude agradar-te. Em nenhum momento da minha vida eu deixei de transgredir a sua lei. Obrigado porque condenação eu merecia, mas salvação tu me deste. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado por suportar toda a ira de Deus que estava reservado a mim naquela cruz, ó Pai. Obrigado, Jesus, por dar forças em meio às adversidades, em meio às dificuldades. Me ajuda, Senhor, a lembrar de tudo isso que eu falei aqui. Quando eu estiver sendo perseguido, estiver sendo provado, quando eu estiver enfermo, me faça lembrar disso, Senhor. Porque naturalmente eu vou pecar, eu vou murmurar. Me ajuda a lembrar, Pai. Amém. Obrigada, Senhor, pela sua tão grande misericórdia, Senhor. Porque em nenhum momento eu mereci, Senhor. Mas o Senhor me estendeu sua mão e me aceitou pelas suas servas. Muito obrigada. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Obrigado, Deus, pela tua lei que é boa e maravilhosa, pois nos revela quem nós somos diante de ti, Senhor, e nos revela o teu caráter que é santo e a necessidade que nós temos de buscar no teu Filho a satisfação que o Senhor buscaria em nós, que nós não podemos lhe dar. Quando nós olhamos para esta lei maravilhosa que o Senhor nos deixou e que nos revela que merecemos estar recebendo nesse exato momento, Deus, sobre nossas vidas a tua ira, a tua justiça, todo o teu ódio contra o pecado, e que o Senhor nesta manhã mais uma vez renovou sobre nós a tua misericórdia, não nos dando isso, Senhor, nem sobre cada um de nós, como nem sobre nossa casa também, Deus, sobre os que o Senhor colocou como nossos filhos, nossa esposa. Muito obrigado, Deus. Tem misericórdia de nós a cada dia. Tem misericórdia, Senhor, dessa nação que nos cerca. Nos dê a grande oportunidade de apresentar a eles também esta maravilhosa lei, Senhor, que nos revela quão pecadores somos, quão pecadores eles são e que necessitam também desta obra maravilhosa que o Senhor fez por meio do teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, por nos fazer entender nessa manhã a tão graciosa graça que há por trás desta maravilhosa lei que o Senhor deixou para nós. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado por tão grande amor. Obrigado por esse amor incondicional, Deus. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos ama. Sabemos que o Senhor nos ama, não por aquilo que somos, mas apesar do que somos, o Senhor nos amou. Entregou o seu Filho, Senhor, para morrer em nosso lugar. Por nós, pecadores, Deus, inimigos teus.
E nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor, porque nós somos tão ingratos, Senhor. Apesar do luxo, desse luxo que nós vemos aqui nesse país, Deus, muitas vezes nós murmuramos contra Ti, Deus. Nós murmuramos todos os dias, Deus. Se nós estamos empregados, Deus. Se nós estamos fazendo hora extra, nós murmuramos. Se nós estamos saindo de tempo, nós murmuramos, Deus. Se nós trabalhamos de segunda a sexta, nós murmuramos. Se nós trabalhamos de segunda a sábado, nós murmuramos. Nunca estamos felizes, Senhor, com aquilo que o Senhor nos dá. Temos tudo aqui nesse país, Deus. Temos tudo que nós podemos ter. Conforto, casa, Senhor. Mesmo assim, Senhor, muitas vezes nós ainda murmuramos e reclamamos, Deus. Basta o Senhor permitir, Senhor, em nossas vidas uma pequena doença, uma pequena adversidade que seja, Senhor, nós já murmuramos e achamos que aquele nosso problema seja o maior problema do mundo. E murmuramos contra Ti, como nós somos ingratos. Nos perdoe, Senhor, por isso, Deus. Mas o Senhor, obrigado por Suas misericórdias, Senhor. Mesmo assim, mesmo nós sendo tão pecadores, o Senhor nos amou, o Senhor é poderoso para perdoar os nossos pecados, Deus. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício. Obrigado. Obrigado, Jesus, por esse momento, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua lei que foi revelada a nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu Filho que se manifestou nessa terra. E obrigado por esta manhã. Obrigado por nos ajudar a refletir sobre a importância da Tua lei, a importância da liberdade em Cristo que nós recebemos. Eu Te agradeço, Senhor, por esse culto, por esta palavra. Te agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão aqui. E peço a Tua ajuda. Peço, Senhor, a Tua direção em nossas vidas constantemente, Senhor. Nos livra, Senhor, de nós mesmos. Ó Senhor, como o apóstolo Paulo diz, quem nos livrará do corpo dessa morte, Senhor? Quem poderá nos livrar, Senhor? Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, não há condenação. Se o Senhor é quem justifica, quem pode nos condenar? Ó Senhor, eu encerro aqui agradecido. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Bom, eu encerro aqui. A segunda parte fica para uma próxima vez. Aí eu vou ver, na próxima vez eu vou trazer a resposta de Jesus à questão do sábado, né? A interpretação correta do sábado. Tá bom? Não vou entrar não, porque já passou bastante do meu horário.